It's an honor to introduce you to our fifth speaker, Wagner Moura, founder president of the humanitarian organization Fraternidade Without Borders, founded in 2009. Since his youth involvement with social work in Campo Grande, Minas Gerais, where the headquarters of Fraternidade Without Borders is located, his activities include organizing food collection, distribution of soup, and an activity including a variety of community assistance around the world. When he decided to go to Africa, he was moved by his will to help children dying of malnutrition and basic health problems. The dream was to contribute so that those people lived better. All this baggage and sensitivity are essential to mobilize the ones involved. People who see in him not only a leader, but someone rational with a good heart, always focus on his mission on Fraternal Without Border. Wagner is talking to us about my universal family. Who are my neighbors? All beings come from the same place. We all have the same origin, which is divine. Hence, the constitution of the great universal family. Wagner, I turn now to you the microphone. Olá, meu amigo Márcio Lee, todos os amigos de Toronto, Canadá. Uma alegria poder estar aqui com vocês. E nós estamos no projeto Nação Ubuntu. Sintam um pouco da energia desse ambiente. Sinta um pouco da energia desse ambiente, a gente vai poder falar um pouco mais durante esse período aqui com vocês. Nesse momento, então, eu peço somente que sintam a força desse vocal africano. Muito obrigado, Márcio, e a todos envolvidos nesse encontro. É uma honra, uma alegria poder estar aqui e falar um pouquinho sobre esse tema, né? Família universal. Talvez a gente vá falar um pouco de algumas experiências para que a gente talvez entenda um pouco mais através de algumas vivências a temática. Como eu disse para vocês, nós estamos no projeto Nação Ubuntu. E a partir daqui nós vamos desenvolver esse tema. E é muito interessante começarmos a falar desse tema aqui no projeto, porque foi assim que nasceu. Eu vou contar para vocês como que nasceu o nome, o que tem a ver com o tema. Quando nós chegamos aqui nesse projeto, é um campo de refugiados. Nós estamos hoje dentro de um campo de refugiados chamado Dzaleka. Nós viemos então de Moçambique para conhecermos a realidade dos refugiados dessa região. E nós fomos apresentados, na época, a um grupo que, a princípio, nos recebeu com muita gentileza. Com muita gentileza.
E eu fiquei encantado com aquele grupo, dentro de um campo, em casinhas de pau a pique. Eu fiquei encantado com a gentileza daquelas pessoas. E eram jovens que começaram a conversar, e eu fiquei tão encantado que eu fiquei umas 3 horas dialogando com ele. 3 horas. Eu não queria parar, porque era muito agradável conversar com ele. Tudo aquilo que eu havia aprendido dentro do conhecimento evangélico, espírita, eu pude discorrer de uma forma tão agradável. E eles estavam ali, essas pessoas, eles eram pessoas que tinham vindo de uma realidade extremamente dura, extremamente difícil. Eram pessoas que haviam perdido as suas famílias mortas, suas famílias biológicas mortas na República Democrática do Congo. E ali estavam, com toda a resiliência. Muitos deles perderam toda a família, viram pais e mães sendo mortos e fugiram. Muitas dessas pessoas caminharam durante 6 meses até chegar ao campo de refugiado, dormindo nas matas e se alimentando uma vez ao dia. E o que me chamou a atenção, então, nessas 3 horas de conversa, no meio de um campo, e eu fiz uma pergunta para eles. Meu amigo, porque, na verdade, eu vim enquanto organização para ver o que eles precisavam, né? Então eu pergunto para aquele jovem, o que vocês mais precisam aqui? E a resposta, estudo, Wagner, para as nossas crianças. Ah, é? E o que mais? Trabalho, porque as pessoas aqui são confinadas, não podem sair de dentro desse campo. Então eles estão confinados, eles precisam de trabalho. E eu realmente pensava que ele ia, pela realidade tão difícil, extrema pobreza, onde recebe uma ração do PMA, Programa Mundial de Alimentação, que dá para comer uma vez por dia somente. E esse jovem fala que ele quer ajudar as crianças do campo e também dar oportunidade para as pessoas trabalharem. Aquilo me chamou a atenção. Porque então, ele vivendo na extrema dificuldade, ele poderia pedir algo para si, para o seu grupo, ele pede para os seus. Eu começo a entender, e aí a gente começou a falar sobre várias ideias, o que poderíamos fazer para que pudesse gerar renda, né? E para eles também, eu estava pensando neles. E aí surgiu uma ideia de padaria, porque em um dos projetos que a gente tem, nós temos uma padaria. E naquele momento, um dos jovens levantou a mão e disse: nossa, uma padaria seria maravilhoso, uma padaria seria excelente. Nós poderíamos fazer muitos pães, trabalhar vários turnos para gerar muitos empregos. A gente pegaria toda essa renda e ajudaria as pessoas mais vulneráveis no campo. Eu dei uma respirada. Olho então para aquelas pessoas ali e disse assim: aqui poderá nascer, aqui nascerá um projeto chamado Nação Ubuntu. Nação Ubuntu. E aqui do meu lado, nós estamos com a coordenadora do projeto Nação Ubuntu. E para me ajudar a entender, e a vocês a entender o que é Ubuntu, nessa tentativa de olhar, ter a visão da família universal, eu vou chamar a Clarissa Paz, que vai falar para nós o que é Ubuntu antes de nós continuarmos esse bate-papo.
todos, um prazer estar aqui com vocês. Então, Ubuntu é uma filosofia, uma ética antiga africana que significa eu sou o que sou porque somos todos nós. Então, o Ubuntu diz que nós só podemos ser felizes se os outros também forem felizes. Enquanto há sofrimento, não há felicidade plena. O Ubuntu fala que nós todos temos vulnerabilidades, fragilidades, para que a gente saiba todos os dias que a gente precisa do outro. Então, as minhas fragilidades vão ser ajudadas pelo Wagner ou por outra pessoa, e as fragilidades do Wagner vão ser ajudadas pelas fortalezas dos outros. Então, quem tem Ubuntu entende que nós precisamos uns dos outros. Ninguém veio ao mundo sozinho, ninguém aprendeu a andar sozinho, ninguém aprendeu a falar sozinho. Ubuntu mostra que tudo que a gente sabe hoje, a gente aprendeu com outro ser humano. E que essa ideia de que nós somos seres independentes, ou que a gente aprende na nossa vida, às vezes desde pequeno, até nas escolas, né? Que nós precisamos ser independentes de todos, independentes de tudo. A gente escuta tanto, né? Eu mesmo lembro dos meus pais falando, você tem que ser independente, completamente independente. Então, o Ubuntu mostra pra gente que não, nós somos seres interdependentes, nós somos seres que se complementam. Essa ideia de independência não existe, a gente nunca vai ser seres independentes. A gente nasceu para complementariedade, a gente nasceu para o apoio mútuo. Então, isso é o Ubuntu, e foi muito interessante o Wagner ter essa inspiração do nome do projeto, Nação Ubuntu, aqui no campo de refugiado, justamente porque aqui a maioria das pessoas desse local são de uma tribo que não é aceita nem no Congo, nem em outro país. Então, eles são pessoas de uma tribo, mas que são consideradas pessoas que não têm uma nação. Eles fazem parte de uma tribo, mas não têm nação porque nenhum país aceita eles por eles serem uma mistura de tribos. Então, ele falou, aqui nasce a nação Ubuntu, sem saber que aqui eram pessoas de uma tribo que eram consideradas sem nação. Então, foi muito interessante essa inspiração, porque agora eles fazem parte de uma nação, a nação Ubuntu. Então, o nome do projeto foi, assim, muito lindo e caiu muito bem aqui, de acordo com a situação que a gente vive, né, e com essas pessoas que não têm nação. Então, nós trabalhamos essa temática aqui, e é um movimento da Fraternidade Sem Fronteiras, essa visão de uma grande família universal. E foi nesse sentido que, desde o primeiro momento, iniciou-se um movimento, e o movimento, muitas pessoas acham que é um movimento somente humanitário, mas não é, um movimento espiritual, um movimento de espiritualidade, e cujas bases nós tiramos justamente das reflexões do Evangelho e das reflexões do Espiritismo, porque minha base foi dentro do movimento espírita, sobre o que é família universal. Fala-se muito na família universal, e a gente conseguiu identificar, então, nesses corações, imagina, né, dessa extrema dificuldade, dessa extrema dor, você consegue ainda ver a flor da visão universal de família. Ver um grupo, então, que se preocupa com o semelhante, não somente consigo. Aquele que mais passa pela dor, mais passa pela dificuldade, consegue, então, desabrochar essa visão de família universal. Nós não seremos felizes sozinhos. Essa é a natureza humana. Essa é a natureza do ser humano. Todos nós que fomos buscar a felicidade para nós não vamos encontrá-la. E quando nós queremos proporcionar essa felicidade para o coletivo, eu começo a entender o caminho dessa humanidade em mim, e eu começo, então, a
eu começo a vivenciar um novo mundo, que é esse novo mundo de paz, porque a minha natureza manda que eu seja assim. É da minha natureza trabalhar pelo coletivo. É da natureza que eu consiga olhar o ser humano como meu irmão. E assim foi esse projeto. E eu quero mostrar para vocês, nesse momento, a força da união. E a gente vai até colocar aqui essa canção, a tradução dessa canção que foi feita por eles, que é sobre Ubuntu, sobre o projeto Nação Ubuntu.
Merci beaucoup, tout le monde. E aí, gente, desculpa quebrar aí um pouco a regra aí, não sei se tinha, né? Muito bom. Mas então, nesse ritmo, eu vou chamar aqui, e eu improvisei mesmo, né? Eu gosto de fazer as coisas improvisadas, viu, gente? Tem uma certa programação, porque a gente faz as coisas de forma descontraída, verdadeira, e a gente precisa fazer isso mesmo, né? A gente precisa quebrar, às vezes, um pouco. E eu quero chamar aqui uma pessoa que é um dos líderes aqui, e eu vou fazer a pergunta para ele. O que é família universal diante do que ele tem visto aqui no projeto Nação Ubuntu? Tu peux venir ici? Ele vai falar em... Tu peux venir, s'il vous plaît? Le tradutor? Oui. Esse é o François, e ele vai falar para a gente como realmente esse tema é um tema coletivo sobre família, e ele é um dos líderes africanos aqui. Eu, antes de começar, eu pedi para ele que falasse pelo menos um pouquinho o que significa a família universal dentro daquilo que ele esteja vivendo aqui no projeto Nação Ubuntu. Tu peux parler sur la famille universelle. Que tu vois ici. Que tu vois ici, e Fatah qui fait la traduction. Merci beaucoup, en portugais. Ça va, merci beaucoup d'être ensemble avec nous ce soir. Nafurahi kuwa na nyinyi wote pamoja. Português. Você fala em Swahili e em português. Ok. Tunafurahi kuwa pamoja tena jioni ya leo, parce que kwetu ni jioni. Estamos muito agradecidos para estarmos junto convosco essa tarde. Kwa hii meeting ya familia mkubwa ya Fraternité Sans Frontières. E com esse reunião de fraternidade sem fronteira. Fraternité ni famille mkubwa sana. Fraternidade é uma grande família. Jonas tunajikuta ndani ya ile familia. Encontramos dentro dessa família. Ni familia ina na mipaka. É uma família que não tem fronteira. Aiangalie raça. Não vê a raça. Aiangalie religião. Não vê a religiosa. Aiangalie kabila. Não vê kabila, tribi. A tribo. Inaunga batu bote fashi moja. Reúne a gente, todo mundo numa única pessoa, numa única. Vale batu baripotesha espoir. Aqueles que perderam a experiência. Vale batu décourager ndani ya maisha. Aquele que está fora da vida. Vale barakuwa avenir yabo ilikuwa sombra. Aqueles que estavam o futuro deles estava no escuridão. Fraternité ilikuya. Fraternidade vem. Inawaambia que tuko bantu bamoya shipote. Falou que nós somos a mesma pessoa, única pessoa. Jogo maana tunajiunga sote pamoja. Por isso nós estamos juntos, reunidos, juntos num único lugar. Kwa binafsi fraternité ni familia yangu. Personalmente, a fraternidade é minha família. Najikutaka ndani ya furaha wakati najikuta mfraternité. Eu me encontro dentro dessa família, estou muito contente. Jome najikuta na banduku wangu beko partout ulimwengu mzima. Por isso estou a me encontrar que tenho irmão, família. Sasa mwema natushikia Mungu banduku yetu. Quando nós estamos nos ouvir, vocês também são nossos irmãos. Somos mesmo família. De fraternité. É isso, fraternidade. Na wakati tulifika Malawi, quando nós chegamos aqui em Malawi, fraternité ilikuwa família ya refugiados. Fraternidade chegou uma família de refugiados. Na ba Malawi tibeko naishi hapa. E o malauiano também vive aqui. Donc chez boyo tunakuwa kimoja. Nós somos única pessoa, mesma coisa. Ndio kwa maana fraternité na fakazi mzuri.
Isso, fraternidade estão fazendo umas boas coisas. Na inaendelea kusaidia community moja. Continua a ajudar a comunidade junto como nós somos. Batu bagacha mafamilia zabo mbarimbari. A pessoa que deixaram família diferente. Aina nju baripenda pa. Não é por querer, não. Malakini kulikuwa cause. Mas tem razão de deixar, motivo, uma insécurité, inseguridade, uma guerra, um conflito político, um conflito étnico, um conflito tribal, e o tribalismo. Ele é o telefone que bate, bate, batoque manchal, banakimbia. Isso fez para a gente sair do lugar deles, país dele, para vir se encontrar aqui no Malawi. Fraternidade. Ele tuchukua kama família. Ele pegou como família. Na muito tumependa kama família. Nós queremos como família. Na bando kwangu pote beko hapa ni família zenu. Todos minha família, irmãos estão aqui. Na shimo yetu kwa família. Somos família. Kwa ile upendo. Com esse amor. Asante sana. Muito obrigado. Tunawapenda sana. Nós gostamos muito de vocês. Então, pessoal, quando eu estou aqui na África, eu tenho que colocá-los para falar, porque eles vivenciam aquilo que nós colocamos como teoria, né? Então, eles vivenciam na prática essa visão da família universal. E a nossa organização humanitária, se fortaleceu com a visão Ubuntu, né? Por isso o projeto Nação Ubuntu, nessa visão da família universal Ubuntu, né? O interessante é que essa filosofia, quando uma pessoa, quando eles vivenciam, não são todas as aldeias, é claro, né? Existem grupos Ubuntu espalhados pela África, são grupos, são aldeias, por exemplo, mas quando um dele está feliz, a tendência é que todos estejam felizes. Alguém que alcançou, por exemplo, um grande feito, ele passou, por exemplo, na universidade, né, na faculdade, e então eles comemoram, né? Os outros ficam felizes por eles. Coisa que falta. Às vezes a gente quer ficar feliz só pelos nossos, só por mim. Porque eu me formei, mas eu não posso ficar, então, feliz pela felicidade do outro. Então, eles já trabalham, talvez, um pouco na frente, na nossa frente. Nós temos dificuldade. Porque se o outro, ele ganhou alguma coisa boa, às vezes eu tenho ciúmes, às vezes eu tenho inveja, às vezes aquela pontinha, né? Porque só ele e não eu, né? Isso não acontece, né? Quando se tem essa visão Ubuntu. Eu sou feliz porque alguém, né, alcançou o teu objetivo, está feliz. Então eu posso comemorar com ele. O contrário também é verdade. Às vezes uma tristeza, por exemplo, quando há um falecimento, há uma junção, eles param. Inclusive, a gente tem até dificuldades, às vezes nós estamos trabalhando, de repente alguém faleceu e é amigo. Todos param, né? Para o projeto, muitas vezes o projeto para, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas tinha amizade, ele quer estar contribuindo, eles querem estar próximo, né? Isso é uma visão de família universal. E aquela pessoa, então, que perdeu o parente, né? Que morreu, desencarnou, ele se sente muito mais acolhido, muito mais amparado. E eles cantam junto. Eles choram junto. Eles ombreiam, eles estão juntos e as pessoas se sentem juntas. Porque eles nos ensinam, sabe? O que é essa grande família universal. Então é muito interessante a gente... Tem uma história que eu conto. Eu estava numa das aldeias muito distantes, agora em Moçambique,
E eu estava visitando um senhor, porque me falaram que tinha um senhor ali que era idoso, morava sozinho e era cego. Falei, gente, como que pode morar aqui, né, nessas regiões de extrema carência, né, um idoso morando sozinho e cego, né? Então eu fui fazer uma visita para conhecer aquela realidade. E quando lá cheguei, eu vi que uma senhora, ela entrava e saía a todo instante. Eu perguntei, quem é essa pessoa? Algum parente? É filha? Né? Algum parente? Não, não é um parente. Eu fiquei curioso. Quem é? Ah, é uma vizinha. Eu fiquei mais curioso ainda. Poxa, mas não é parente? Essa vizinha está cuidando tão bem, né, desse senhor? E aí, inspirado, eu perguntei. O nome dela era Amélia. Eu falei, Amélia, por que você faz isso? E ela me respondeu, porque ele precisa. Mas eu sabia que tinha algo, algum ensinamento ali para mim, para nós. Então eu pergunto de novo, Amélia, por que você faz isso? E a resposta então veio, porque eu me sinto bem. Parece uma resposta tão simples, mas ela tem uma profundidade e uma clareza, né? Algo que é tão óbvio. E nós, como Chico Xavier falava, nós vivemos fora do óbvio na Terra. É óbvio que quando nós nos dedicamos verdadeiramente a auxiliar as pessoas, nós nos sentimos bem. Por que nós nos sentimos bem? Porque é da minha natureza fazer o bem. Então eu me pacifico. Eu entro numa corrente vibracional, uma corrente de harmonia, uma corrente de simplicidade, e eu fico mais conectado, então, à minha humanidade. Então, a Amélia fazia aquilo porque ela se sentia bem. E ela tem a visão, então, consciente ou inconsciente, dessa família estendida, né? Dessa família maior em nossas vidas. Pessoal, eu quis mostrar alguma coisa aqui. A gente tem muito assunto, muitos exemplos, muita coisa linda para mostrar para vocês, mas eu queria deixar algum espaço, né, para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, que fique à vontade, dentro da temática aqui que a gente deu início, a gente poder aprofundar. Deixa eu ver aqui isso. Fiquem à vontade. Maravilha, muito obrigada, Wagner. Nós temos sim uma pergunta do PC Faria. Ele falou, tive uma oportunidade de visitar Luanda, em Angola, e eu havia percebido na época que lá havia muitos projetos de grupos evangélicos e poucos projetos de grupos espíritas. Gostaria de saber se o movimento espírita em Malawi seria mais atuante com o projeto de grupos espíritas. Olha, eu sou espírita, Clarissa, minha esposa, é espírita. A grande parte, por exemplo, da Fraternidade Sem Fronteiras, a grande parte é espírita, mas a organização humanitária não é espírita. A Fraternidade Sem Fronteiras vai além, né? Além das fronteiras religiosas. Nós não trabalhamos, não pregamos, aliás, a gente coloca tudo dentro, tudo pode, sabe? Isso é muito interessante, porque aí você consegue, inclusive, entender um pouco mais sobre essa família universal que nós estamos falando aqui. Quando você consegue respeitar e conviver com essas crenças diversas. Aqui, por exemplo, a maioria ainda é evangélica, por exemplo, que participa. Mas que bom que os evangélicos conseguiram fazer um trabalho, porque eles vêm destroçados. Eles vêm gente, são pessoas que chegam destroçados, tá? Destruídos aqui no campo de refugiados. E aí,
eles, através do louvor, do canto, sabe, da dança, misturado um pouco com a cultura africana, né? Então vira um misto de evangélico com o culto afro tradicional que vocês possam ter conhecido no Brasil. E fica uma coisa tão linda, sabe? Nos nossos projetos, por exemplo, a gente pergunta qual é a sua religião. Eu sou muçulmano. Que seja muito bem-vindo. Você pode fazer uma oração, né? Ou eu sou judeu. Você pode fazer uma canção, uma reza. Ou eu sou do culto tradicional, né? Você pode vir aqui tocar um tambor. Você pode fazer uma canção, fazer uma oração, o que você quiser. E isso é riqueza, porque você respeita a diversidade, de verdade, não só respeita, mas você vai mais além. Você convive harmoniosamente, sem você deixar de ser. Você não precisa deixar de ser espírita, ele não precisa deixar de ser evangélico, o outro do culto tradicional. Porque nós somos uma família, nós somos irmãos. Nós precisamos conviver em harmonia. E isso é riqueza, né? E a gente está tendo esse aprendizado nessa vivência do projeto. Maravilha. Nós temos mais uma pergunta, e essa é do Márcio. Obrigado, Wagner. Obrigado, Clarissa. Eu queria saber, assim, como, vendo tanta dor, tantas coisas que vocês veem nesses projetos todos na África e no Brasil, como que o Espiritismo ajuda vocês a seguir em frente? Responder? Olha... É difícil, hein? Olha, isso é fantástico. A visão do Espiritismo é extraordinária. Senão a gente não ia sobreviver. A gente não ia sobreviver, tá? Porque, gente, é muita dor. A gente recebe, às vezes por dia, a gente tem que falar, a gente não dá mais conta de atender tanta dor. É muita dor. É desesperador. Né? E muitas vezes a Clarissa, por isso que ela falou, responde você, muitas vezes ela fica extenuada, fica triste, dá um tempo, né? E a gente vai conversar, e ela pergunta, isso tem que ser uma provação. Assim. Aí nós começamos a conversar sobre a base espírita, né? Sobre reencarnação, o motivo de tudo isso. Eu pergunto, Márcia, para acalmar meu coração, eu falo, isso é uma aprovação, tem que ser uma aprovação, né? Para poder me acalmar um pouco de que é uma aprovação, de que está tudo bem, nada é injusto, assim, entende? Para você ficar calmo mesmo. Mas o conhecimento espírita nos dá uma visão muito mais ampla, né? E muito mais generosa, sabe, no trato com as situações, com as dores e com tantas dificuldades que a gente encontra. Gente, o Espiritismo é extraordinário, é extraordinário. Tem quando a gente consegue realmente estudar, entender, a gente olha tudo de forma diferente, né? A gente caminha mais leve, mesmo diante tantas dores. Maravilha. Nós chegamos ao fim das nossas perguntas. Muito obrigada. Belíssimo projeto. E bom dia, boa tarde aqui para vocês agora, né? Então, boa tarde para vocês. Wagner, Clarissa, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom esse improviso de vocês, trouxe para a gente um pouquinho daí da África. Eu estive com vocês 2 vezes e não vejo a hora de voltar. E ter esse momento foi, assim, para mim, pelo menos, foi muito especial em ter... parece que vocês trouxeram para minha casa a África e eu fiquei muito, muito feliz. Muito obrigado. Obrigado, gente, pela oportunidade. Um beijo para vocês. Obrigada, um beijo. Beijo, gente.